Maurício Macri, na Argentina, apresenta reforma na Previdência e deu um grande bafafá, como se esperava. O mundo tá uma zona, mas aqui você assiste o Zona Livre, o melhor lugar para se informar sobre política, economia, cultura, comportamento. E o Camilo, a respeito da Previdência Argentina, que deu todo esse quiprocó, vai nos presentear com as suas luzes. Suas luzes, puxa vida. O assunto da Previdência é crítico para qualquer tipo de governo. Qualquer governante que tentar resolver o problema da Previdência, ele vai ter toda a opinião pública contra ele. E na Argentina parou de bater panela. A Argentina parou no dia de ontem. Ontem, dia 18 de dezembro, os aeroportos parou, aeroportos pararam, voos do Brasil, da Latam, da Gol, os voos foram suspensos porque simplesmente a Argentina parou. E os sindicatos argentinos, desde a época peronista, são muito fortes. O que mudou na Argentina, essencialmente, é o cálculo previdenciário, como aqui também. Assim como o Brasil e como todos os outros países, a questão demográfica é uma questão que está pegando e não tem mais como suportar o sistema previdenciário do jeito que estava. Só que o Macri aproveitou o que venceu as eleições parlamentares, criou uma maioria, lá existe um descasamento entre a eleição presidencial, né, e a eleição parlamentar. Ele criou uma maioria, aproveitou essa maioria e tocou ficha na reforma. E mesmo assim, ele tem aprovação popular. Isso que é incrível. Isso para ver como é que uma minoria barulhenta, e os sindicatos são sim, via de regra, uma minoria barulhenta, eles têm um poder de mobilização muito forte. Eles pararam um país. Interessante que o Macri ele teve que negociar, porque a maioria dele não é tão consistente assim, e uma das coisas que na negociação era que a polícia ia se comportar de forma passiva nas manifestações, tanto que dos 150 feridos, mais da metade eram policiais, porque podem procurar no YouTube aí, nos vídeos, uma chuva de pedras, né? Então, os policiais sofreram chuva de pedras porque os manifestantes marcharam. Mas, Camilo, tem uma coisa bem interessante, que na verdade não é uma reforma ampla, né? Que mude cálculo, que mude idade, que mude... Tem uma mini reforma, tem um pequeno ajuste. Não, ele muda idade sim. Tem um pequeno ajuste na idade. Tem ampliação da idade. Mas o grande X da questão da reforma... É o reajuste. É o reajuste para quem já é aposentado. Para quem já é aposentado. E aí eu trago uma questão à pauta, né? Porque a Argentina ela sofre de um problema crônico de inflação, que o Macri, mesmo com sua política de austeridade, não conseguiu solucionar. Hoje a inflação argentina média de 20, 25%. E as aposentadorias contribuem... Eram indexadas. Contribuem para aumentar a inflação. Porque eram indexadas. Tá? Mas a questão que eu coloco é a seguinte. Você não pode indexar salários, você não pode indexar toda a economia, né? Podemos inclusive fazer um debate sobre inflação aí para o próximo vídeo para falar sobre isso. Porque a indexação de salários, a indexação de contratos, contribuem para a inflação, porque se os salários são maiores, as pessoas vão comprar mais, os preços vão subir, os salários vão ter que ser maiores. Sim, é um loop infinito. É um loop infinito. Mas por outro lado, o governo e o Estado, em geral, são os principais responsáveis pela inflação. Ao emitir moeda, ao emitir dívida, ao emitir títulos compromissados. Então, quando você deixa de reajustar os salários que são pagos por você pela inflação e na outra ponta você está gerando inflação, emitindo dívida, emitindo título, você tem um problema grave, porque os salários vão ficando defasados e são salários que você mesmo paga. Então, eu acho que é uma correção necessária, que o Brasil vai ter que fazer um dia, porque as aposentadorias hoje no Brasil são, quem ganha o salário mínimo tem o mesmo reajuste sempre, né? Então a massa vai são indexadas. A massa vai sempre crescendo. Mas por outro lado, a indexação do salário do trabalhador, do aposentado, é uma proteção contra o próprio poder de gerar inflação que o Estado tem ao emitir moeda. Então eu coloco essa reflexão para a gente não dizer, não tem que indexar, não tem que reajustar salário, porque a Previdência, porque lá nesse caso, não é a reforma da Previdência brasileira que está tirando o privilégio de uma casta de 5, 10, 15% de funcionários públicos que ganham muito mais do que a média nacional. São aposentadorias pequenas que não vão mais ser reajustadas conforme a inflação. É que na Argentina tem um caso um pouquinho particular.
Quando o governo Macri assumiu, ele estava com a dívida pública, com as contas públicas estouradas, um problema fiscal muito grande. Então, uma das primeiras ações dele foi tratar de desvincular, de desindexar o salário do funcionalismo da inflação. Então, esse foi um ponto onde ele conseguiu, de certa forma, dar uma descolada, criar mecanismos de reajustes descolados da inflação. Como existia um nível salarial, ou melhor dizendo, como a folha de pagamento consumia boa parte dos recursos do Estado, o governo Macri ele usou de artifício inflacionário, sim, como forma de fazer com que a receita do Estado aumentasse sem que o salário aumentasse da mesma proporção. Então, o governo Macri, particularmente, ele estimulou, de certa forma, a inflação num primeiro momento, como forma de poder aliviar as contas públicas. E só que... que eu falo que a proteção da pessoa que recebe, né? Que fica sem a proteção, porque a pessoa não pode gerar, ela não pode... Eu não posso, na minha casa, emitir moeda e gerar inflação, né? Sim, mas tudo bem, mas só que tem um detalhe muito importante, né? Que no caso daqueles valores salariais que são administrados pelo governo, que eles não estão ligados à correlação de oferta e procura, como é que tu faz para criar balizadores próprios ligados, por exemplo, a índice de produtividade, uma série de... Aí é um problema mais amplo. Aí é um problema muito mais amplo, que não tem como resolver. O governo não deveria poder também, né? Porque, olha aqui, se isso acontece na área privada, se o nível salarial bate num teto que faz com que a área privada fique inviável, o que a área privada faz? Demite, manda embora. Como é que tu resolve isso com o Estado? Tu não consegue resolver. Na Argentina não consegue diminuir o salário. Na Argentina também tem estabilidade. Também tem estabilidade. Então, o que se fez? Né? Se utilizou um mecanismo inflacionário para poder fazer com que o peso dos salários não fosse tão grande quanto era antes. Só que também tem o problema da Previdência, e nenhum outro governo resolveu o problema da Previdência. Lá também as contas estão prestes a estourar. Uma das críticas, inclusive, que os sindicatos fazem ao governo é que, de imediato, já no próximo ano, essa reforma da Previdência vai economizar, ou melhor dizendo, vai fazer com que o Estado arrecade muito mais do que acabe gastando. E vai, de certa forma, subtrair dinheiro das pessoas e dos aposentados. Então tem uma choradeira. Uhum. Mas é que a conta vai ter que fechar. Nas negociações que eu falava antes, que um dos pontos foi que a polícia não atuaria de forma ativa, ele negociou que ele daria um bônus salarial para os aposentados no final do ano para dar uma amenizada no que quem é aposentado vai perder. Eu fico olhando sobre a ótica do contrato sempre, né? Você faz um contrato, mesmo que seja um contrato privilegiado, beneficiado, etc., você faz um contrato de expectativa, né? Então você vai receber aquele valor que é o valor real. E aí, de um outro lado, o Estado está gerando inflação, tirando o poder de compra do dinheiro que ele te deu, e nós não temos mecanismos de nos proteger do poder de gerar inflação. Mas o problema é que esses contratos, eles são assinados com um ente chamado Estado, que invariavelmente tem que tirar dinheiro de uns para dar para outros. Então, esses contratos têm um problema de vício de origem. Então, se a gente ficar evocando os contratos, a conta nunca vai fechar. Aí o que nós vamos fazer? A questão é a seguinte, todos os governos fizeram isto. Se pegar, por exemplo, a França encarou o problema previdenciário. A Espanha também teve que mexer na sua previdência. A Argentina agora. O Uruguai teve... A questão de 10 anos, o Uruguai praticamente passou a régua e diminuiu as aposentadorias em 10% de forma linear para todo mundo. De forma linear, que não conseguia mais pagar. Eu me lembro, meu pai estava vivo na época, meu pai morava no Uruguai e ele me contando, ele diz, Camila, é impressionante, eu converso com as pessoas e muito aposentado está satisfeito com isso. Aí, sério, mas como? Sim, porque é isto ou não receber. Talvez, talvez se você for no Rio de Janeiro e conversar com os funcionários públicos, eles aceitam. Que estão há 6, 7 meses com salários parcelados. Me dá 90% que está fechado a conta. Eles aceitariam. Esse é o caminho. Se o Brasil não mexer na Previdência, vai acabar assim. Esse é o caminho. Eu queria trazer o que aconteceu com a Grécia. Eu queria trazer um ponto diferente dessa reforma. A Grécia... É o seguinte, olha a importância do cara saber o momento de fazer as coisas. Né? Ele aprovou a maioria, ele venceu uma eleição legislativa e logo isso faz 2 meses. E já aprovou agora a reforma. Pô, o Sartori podia ter feito isso aqui, né? Não, o Sartori, esse é o paralelo. Quando o Sartori foi eleito, ele tinha maioria. Ele aprovou o aumento do ICMS.
e não fez nenhuma mudança estrutural no Estado. Foi deixar porque ele não tinha projeto. Então agora a gente tem que avaliar isso. Quem tem projeto? Girando a mesa e vindo um pouco pro Brasil aqui, como a gente já estava falando, o Lewandowski ele suspendeu uma medida provisória que adiou o pagamento da parcela de janeiro de 2018 do reajuste de servidores. Então, antes de tudo, já queria, tu como nosso advogado da mesa, já fala o que é medida provisória para quem não sabe e já entra no assunto e a bola está contigo agora. E a medida provisória, até para complementar, que dizia a respeito também da Previdência, né? Então tem... eu não vou abordar esse assunto, antes eu vou pegar o gancho do... Ah, tu vai me sacanear então. Vou te sacanear. Parece debate de político isso, né? E vê como é um debate rico, porque o Fred colocou a questão da inflação, né? E para nós, defensores da liberdade e da propriedade, isso é uma questão muito sensível, né? E como o Estado tira o dinheiro das pessoas de maneira sorrateira ao produzir mais inflação. E quando a gente fala de uma questão previdenciária como essa, a gente tem um exemplo da Grécia, com a peculiaridade que lá eles não tinham o controle da própria moeda, porque eles estavam submetidos ao euro, né? E daí nesse contexto em que eles não puderam produzir inflação, eles de fato quebraram. E o mundo viu, numa das primeiras vezes, aposentados chorando nas agências bancárias quando foram sacar suas aposentadorias e não encontraram lá o dinheiro. Quer dizer, planos de saúde, toda uma série de questões. E só que daí agora também, fazendo o gancho do parlamentarismo, né? Lá, o chefe de governo confrontado com essa situação difícil, tendo que passar reformas rigorosíssimas num sistema presidencialista, ele ia ter que contar com a sorte e com a corrupção para poder passar esses projetos de lei que viessem a alterar essa situação. E lá o que fizeram? Vendo a resistência do parlamento, o que fizeram? Convocaram novas eleições. Peculiaridade do parlamentarismo, pode convocar eleições e dissolve o parlamento com a população já entendendo que estão votando para um congresso que vai ter que cortar na carne e vai ter que discutir de frente a questão previdenciária. Eles elegem um novo congresso. A maioria que se forma é uma maioria de o que se considera o Syriza, se bem me lembro, que é considerado um partido de extrema esquerda. Ou seja, a população vai e vota no partido de extrema esquerda para decidir as questões das reformas previdenciárias numa situação crítica que os aposentados não têm o dinheiro na conta já. E o que faz o novo governante? Acariciando o sentimento da população, faz as reformas de diminuição, de aposentadorias, etc. E aposta em crescimento de arrecadação por meio do empreendedorismo. Vale a pena buscar os vídeos das entrevistas que ele faz, em que a gente tem um representante da extrema esquerda defendendo pautas que nós defenderíamos para o Brasil. Então, fechando parênteses. Bem interessante. Questão previdenciária no Brasil... quando a gente fala aqui da reforma da Previdência do funcionalismo, em especial do ponto de vista da contribuição previdenciária. Os servidores públicos recolhem hoje 11% de tudo aquilo que recebem para a Previdência Pública. Super deficitária e assim por diante. Super privilegiado. A nova legislação determinava que, para aquilo que superasse o teto do INSS, a tributação seria não mais de 11%, mas de 14%. Só o que superasse o teto? Só o que superasse o teto. Tá louco. Até aí teria uma questão de igualdade com os contribuintes da iniciativa privada, que também recolhem 11% até o teto, né? Mas então, nesse contexto, submetida a questão ao STF, eles suspendem essa alíquota progressiva de tributação. O que chama muito a atenção daqueles que têm familiaridade com a matéria, porque há a ação direta de inconstitucionalidade número 2010, em que uma primeira tentativa de imposição de progressividade para servidores públicos já tinha sido considerada inconstitucional. Então, historicamente, já se sabe que é inconstitucional a progressividade no caso de servidores públicos,
Porque, somado o imposto de renda, a contribuição previdenciária, a tributação de servidores públicos poderia chegar às vezes a 50% do valor que eles recebem, o que foi considerado uma decisão bem revolucionária da nossa Corte Constitucional como confiscatório. Não pode porque direito de propriedade, tá? Direito fundamental, etc. O que causa estranheza é que essa decisão aconteceu numa determinada data e ali se dizia também que a Constituição tem que dizer expressamente quando pode existir a progressividade, tá bem? No imposto de renda da pessoa física ela diz, na contribuição previdenciária ela não diz, assim como no IPTU ela não diz. O STF julgando a questão do IPTU dizendo não pode ser progressivo porque a Constituição não autoriza expressamente. Passou o tempo, julgando o tributo de heranças do Rio Grande do Sul, inclusive, disse também, pode ser progressivo, daí quer dizer, uma herança muito elevada, a gente vai ter uma tributação que para heranças menores é de 4%, para outros maiores é de 8%. E daí o STF, se debruçando sobre o caso, julga como? Contrariando a jurisprudência antiga, diz assim, não, o princípio da capacidade contributiva diz que todos aqueles que têm condições de contribuir com as despesas do Estado devem assim fazer, ainda que não tenha autorização expressa pela Constituição. Pois é, ou seja, o Estatuto da Cidade contrariou. permitiu o IPTU progressivo, né? Mas ali em função da função social da propriedade, que é outra discussão. Mas, então, o STF disse assim, contribuição previdenciária não pode ter progressividade, decisão antiga. IPTU não pode ter progressividade. Só que daí, analisando a progressividade do imposto sobre transmissão casal-mortes, ele disse assim, mudamos de ideia, pode a partir de agora ter progressividade ainda que a Constituição não permita.